Apoio Essential Care, agora em Santa Catarina. Home Care com conhecimento, ética e respeito. Call Center 99822-7582. Dor, um tema que acompanha a humanidade há muito tempo e um tema que sempre interessa conversar sobre ele. E por isso nós estamos aqui com o Dr. Alexandre Fortes, ele que é médico especializado numa área nova da medicina, eu diria assim, a gente já conversou sobre isso, medicina músculo-esquelética. Seja bem-vindo, Alexandre, ao nosso programa, né? E vamos conversar um pouquinho sobre dor. Então, só a medicina músculo-esquelética, então, é um conjunto de conhecimentos que você desenvolveu, assim, eu diria, articulou esses conhecimentos, né, que se tinham. E eu estou dizendo isso porque eu fiz um curso com ele, eu sou médico também, fiz um curso com o Alexandre, achei muito interessante, não só de diagnóstico para essas questões de tendinite, bursite, enfim, mialgia, mas em especial de tratamento, né? Então, rapidamente, a medicina musculoesquelética ela faz o diagnóstico das tendinites, né? Aliás, desse aparelho todo, musculoesquelético, e propõe tratar com agulhamento, é isso? Sim. O que eu costumo dizer, que é muito comum, eu vejo muito erro de meus colegas médicos, não estou falando mal dos médicos em geral, mas é comum de ver, prescrever anti-inflamatório para qualquer tipo de dor. Então a primeira coisa que eu vejo e que eu tento ensinar nos cursos existem vários tipos de dor. Existe aquela dor de quando eu enfiei o dedo na tomada, ou quando eu fechei a porta do carro no meu dedo. Existe aquela dor de quando eu estou com uma unha encravada, ou quando eu estou com uma tendinite, ou com uma coisa inflamada. Existe aquela dor que dá um choque, tipo numa hérnia de disco. Existe a dor de quem está com fibromialgia, de quem está com depressão. E existe uma outra dor que pouco se fala, que é a dor miofacial. A dor miofacial hoje, a gente sabe que é uma das principais causas de dor crônica no mundo hoje. E ela não aparece em nenhum exame de imagem, ela não melhora com nenhum remédio que a gente prescreve, é raríssimo melhorar apenas com remédio. E a queixa mais comum de escutar das pessoas com dor miofacial é: doutor, eu já fiz tudo quanto é tipo de exame, já tomei vários remédios, essa dor não me deixa, não consigo dormir, está me incomodando. E daí quando você vai ver uma coisa super simples. É muito comum, inclusive, alguns pacientes serem encaminhados para cirurgia, porque ninguém conseguiu encontrar a origem da dor, então vai operar. Opera e a dor continua ali. A dor miofacial, então, é um problema no músculo. E o grande problema que eu vejo é o seguinte: não existe especialista em músculo. Nós temos especialista em articulação, que seria o reumatologista, nós temos especialista em dor, ênfase em dor, nós temos especialista em reabilitação, nós temos especialista em doenças do coração, em criança, mas não existe especialista em músculo, não existe miologista. E o músculo é o principal órgão sensorial do corpo. Muito bem. A dor miofacial é um problema no músculo. É uma espécie de um nó, e aquele músculo fica retesado, fica tenso, fica encurtado. Isso não permite o livre funcionamento daquele músculo, é como se fosse uma cãibra que não passa. Que é o que vai gerar dor. Que é o que vai gerar dor. E como não passa, aquela dor vai cronificando e vai indo, e a pessoa tenta de tudo e nada resolve. Daí a gente descobre que apenas palpando, examinando, olhando, a gente consegue diagnosticar. Não precisa de exame. E a forma de tratamento mais simples é com uma agulhinha de acupuntura colocada bem naquele ponto que a gente chama de ponto gatilho, que é o que eu chamo de um nó, entre aspas, no meio do músculo, que não permite o músculo relaxar. No que você crava aquela agulha no ponto gatilho, aquele ponto gatilho se desfaz e na hora a dor some. Eu costumo brincar com meus pacientes, eu falo: levanta-te e anda, e eles ficam com aquela cara de surpresa: o que você fez? Eu não fiz nada, acabou, vai embora. E aí aquela coisa assim: nossa, ninguém nunca me falou isso antes, assim, mas claro, não se fala sobre isso na faculdade nem em lugar nenhum. A problemática da dor é tão grave que a ONU declarou a década de 2000 a 2010 como a década do osso e da articulação, The Bone and Joint Decade. Tamanha a gravidade desse assunto. Não se ensina sobre dor musculoesquelética na faculdade de diagnóstico e tratamento. Não existe curso de pós-graduação que eu saiba no Brasil de dor musculoesquelética. Eu sei porque eu procurei muito antes de começar nessa empreitada. É uma das causas mais comuns de queixa. É uma das causas mais comuns de afastamento do trabalho, nisso você deve saber, na medicina do trabalho, né? E acomete as pessoas na sua faixa de idade produtiva, entre os 40 e 60 anos de idade, quando a pessoa está no pico da sua carreira profissional, é onde é mais frequente da pessoa ser acometida por uma dor musculoesquelética, muitas das vezes incapacitante. Daí ela se afasta do trabalho, vai para a perícia, acaba se aposentando por invalidez e muitas das vezes poderia ter sido resolvido de maneira muito rápida e muito simples. E é uma queixa muito comum, né? Muitas vezes a gente
em especial essa dor miofascial, musculoesquelética. Extremamente comum. As pessoas chegam às vezes com ressonâncias de última geração, né? E isso é um grave problema. Por quê? Foi feito um estudo em 2015 de ressonância magnética da coluna lombar de todo mundo, dos 20 aos 80 anos de idade, mas de todo mundo assintomático, de quem não tinha nenhum sintoma. E o que eles viram nesse estudo é que a grande maioria das pessoas tinha ou uma hérnia de disco, ou uma degeneração discal, ou uma artrose. Todo mundo tem alguma alteração. Então, se eu estou com uma dor lombar, qualquer que seja, e eu peço para o médico fazer uma ressonância, ele me faz esse pedido, se eu fizer a ressonância, eu vou encontrar alguma alteração. E aí o grande equívoco de achar que aquela alteração é a minha causa da minha dor. E aí então a pessoa fica com aquele rótulo, a minha hérnia. De repente aquela hérnia sempre esteve ali, nunca foi o motivo do problema. De repente a tua dor é uma artrose, que não tem nada a ver com a hérnia. De repente sua dor é uma contratura muscular, ou uma distensão, um estiramento. E casos que ocorreram de pessoas se submeterem à cirurgia de coluna muito frequente. E no fim era uma tensão muscular. Muito frequente, muito frequente. Foi feito um estudo em Israel, no ano passado, pela primeira vez eu vi esse estudo. Pegaram médicos generalistas e treinaram, tiveram 300 horas de treinamento em cima de dor. Todos os tipos de dor e todas as formas de intervenção. E botaram ele em clínicas, como se fossem clínicas da família, clínicas de atenção primária, para atender a população em geral. E aí eles acompanharam durante um ano e perceberam o que aconteceu. E as estatísticas mudaram completamente do que aquilo que tem escrito nos livros. O que percebeu-se foi que a principal causa de dor crônica é dor miofascial. E quase todas as dores miofaciais foram tratadas com agulhamento. Nisso a gente já dispensa medicação, dispensa exame, dispensa encaminhamento. Uma agulhinha de acupuntura que custa talvez 20, 30 centavos resolve um problema que poderia requisitar exames que custam R$1.000, cirurgias que custam não sei as quanto, medicamentos mais tantos, enfim, é muito mais custo efetivo. Fora os sintomas colaterais dos medicamentos, né? Perda de qualidade de vida, os custos, né? Os custos da dor, tem os custos diretos e os custos indiretos. Custos diretos tem afastamento do trabalho, exame, sequela, e os custos indiretos é perda de qualidade de vida, a pessoa que agora não consegue mais viver como vivia antes, acorda mal-humorada com dor todos os dias, toma medicação, vai para o pronto-socorro. Então isso quantificado é gigantesco o impacto que isso tem numa economia. E o que os estudos estão mostrando agora é isso, que se você treina um médico generalista ou um médico de família, a quantidade suficiente de treinamento para ele dar conta desses problemas ainda na fase aguda, você tem um impacto gigantesco. E isso eu consegui mostrar aqui em Florianópolis, quando eu comecei a fazer esse curso, em 2014. Esse curso ganhou um prêmio do secretário de saúde na época, Daniel, e o curso mostrou exatamente isso, o impacto que tem você treinar os médicos da atenção primária no diagnóstico e manejo das dores mais comuns. Evita-se de encaminhar em até 80% a 90%. A gente reduz a solicitação de exames também perto de 80%, 90%. E a medicação, depois que a gente aprende a tratar a dor miofascial com agulhamento, a prescrição de anti-inflamatórios cai drasticamente. Então é uma coisa que, na minha opinião, deveria ser a política de saúde pública, de tão importante, tão impactante que é. É bom para todo mundo, né? Quem nunca teve uma dor? Quem nunca acordou de manhã, foi levantar de mau jeito, ficou com mau jeito e deixou de ir para o trabalho por causa daquilo? Todo mundo. E uma resolução que está aí à mão, que não depende de alta tecnologia. Não, é muito simples. É claro, né? Você fez um curso de 3, 4 dias e entendeu a lógica, que é muito mais simples do que parece. Sim. O problema é que a nossa medicina, culturalmente, preconiza que só é bom aquilo que é sofisticado e é caro. Exatamente. E não é verdade. Às vezes você apenas escutar o paciente, conversar, já muda muita coisa na vida da pessoa. Então, resgatar um pouco daquela medicina feita à mão, sabe? Menos a coisa da medicina de linha de produção em massa, tipo Charlie Chaplin, naquele filme Tempos Modernos. Os pacientes não são todos iguais. Cada paciente tem uma peculiaridade, tem uma história, tem uma família, tem um contexto. E o médico que se preza tem que saber individualizar o cuidado. Não pode se basear no diagnóstico apenas no exame de imagem e prescrever o mesmo tratamento para todo mundo, que não vai funcionar. Olha aí nos Estados Unidos, estão tendo uma epidemia de uso de opioides. Morre mais gente por uso de opioides, codeína, tramadol, oxicodona, metadona. Eles morrem muito mais por overdose de opioides do que por outros problemas. Michael Jackson, né? Pois é. Mas nós chegamos ao fim desse bloco aqui, agradecemos aí a presença do Dr. Alexandre, eu que agradeço. É uma grande honra recebê-lo e agradecemos aí a sua audiência. Catarinando, nosso encontro semanal aqui na TV Floripa. Até a próxima. Apoio Essential Care, agora em Santa Catarina. Home Care com conhecimento, ética e respeito. Call Center 99822 7582.